Maravilha, maravilha ou não. Marcelindo Beckler, lá vem eles de novo. E vieram. Não foram 7, foram 4, mas que poderiam ter sido 7. Eu sei que você que está aqui com a gente já escutou diversas análises sobre, né, esse desastre que a seleção brasileira viveu no Monumental de Nunes. Já tivemos a conclusão de que é proibido assistir a Premier League, que é o grande problema do futebol brasileiro nesse momento, então espero que você não assista mais. Mas eu acho que a gente pode se debruçar aqui também nesse jogo, mas também em outros pontos. E no fim das contas, se você está aqui, é também porque gosta de vocêzinho, Marcelo Beckler. Eu também gosto de você, Fred Caldeira. Todo mundo que está assistindo a gente, possivelmente eu gosto de vocês também. Não sei se de todo mundo, mas vamos tentar fazer aqui um exercício de boa vontade. Talvez a gente não goste tanto do Edinaldo, talvez a gente não goste tanto do Dorival, não como pessoas, mas como profissionais da CBF. Talvez a gente não goste também do Coldplay como profissional do futebol brasileiro. Não teve Davi Luiz tentando dar uma alegria ao seu povo, então só foram 4 gols da Argentina contra o Brasil, mostrando a evolução do futebol brasileiro 11 anos depois, que antes era humilhado tomando 7 e agora é humilhado tomando apenas 4. Olha só, Fred, como a gente já melhorou. Vinheta. Fred Caldeira, o primeiro tema do nosso programa de hoje foi tão ruim assim? A minha avaliação é que foi futebolisticamente, o que representa o 7x1 uma coisa, mas futebolisticamente para mim foi pior do que o 7x1. O Brasil finalizou 3 vezes, 2 cobranças de falta, e nem foram faltas que a Argentina precisou fazer porque o Brasil faria gol ou que o Brasil finalizaria. O Endrick estava de costa nas 2 faltas que recebeu e vieram as cobranças de falta do Rafinha, e o gol do Brasil foi um presente do Cuti Romero, foi um erro individual grotesco que o Matheus Cunha aproveitou. O Brasil não teve nem escanteio, o Brasil não conseguiu nem rondar a área da Argentina. Então eu considero o 7x1 mais fruto de um apagão, e que o apagão é muito por o que era aquela seleção brasileira, que ela era muito emocional, que chorava no meio do hino nacional, e que não tinha o Neymar, e que não tinha o Thiago Silva, e como que entrou. Então ali teve uns 20 minutos meio out do jogo, e tomou aquela quantidade de gols, mas não se esperava que fosse do jeito que foi. Agora contra a Argentina foi um baile só futebolístico, foi só na bola, nem precisou ir pra porrada, foi só na bola mesmo que a Argentina fez o que fez contra o Brasil. Então, para mim, foi realmente muito ruim e pior do que a pior humilhação que o Brasil já sofreu. Eu tô contigo. Pra história não tem nenhuma comparação, o peso do 7x1 é muito maior, também pelo contexto, né? A gente está comparando uma semifinal de Copa do Mundo em casa com um jogo de eliminatórias que o Brasil vai se classificar. Vai se classificar mal, mas vai se classificar. Então, o peso histórico é completamente diferente, mas o peso da autocrítica deveria ser tão grave quanto. Acho que a autocrítica que o futebol brasileiro, que a seleção brasileira e que a comissão técnica da seleção brasileira e todo mundo que trabalha e conversa sobre futebol deveria ter, é muito grande depois desse jogo, porque foi um vareio muito, muito, muito grande. Assim. Foi 4x1 porque em algum momento a Argentina decidiu que era melhor rodar o elenco, descansar algumas pernas, colocar o McAllister para pensar no próximo jogo do Liverpool no banco de reservas e rodar um pouco mais o time e não precisou fazer mais gols para aumentar a humilhação. Eu até acho assim, se eu fosse um torcedor argentino, eu estaria muito feliz com a vitória, mas estaria um pouco frustrado com a falta de vontade de gerar a faca e aplicar uma goleada histórica para uma rivalidade. Cara, quando é rivalidade e o teu rival tá morto nas cordas, você tem que nocautear várias vezes. E a Argentina poderia ter feito 7, poderia ter feito 6, poderia ter feito mais gols do que os 4 que fez. Mas pra gente fica uma sensação muito ruim, é a pior derrota em termos de atuação desde o 7x1, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Foi uma humilhação, cara, barba, cabelo e bigode, assim. Foi muito, muito feio ver como que o Brasil, desde o primeiro segundo até o último, cometeu os mesmos erros. Na primeira tentativa de pressão sem bola do Brasil, na saída de bola da Argentina, eu já estava desesperado, Marcelo. Tava assim, cara, tá completamente desencaixado, que latifúndio é esse no meio campo e o que a gente está fazendo jogando no 4-2-4 contra a Argentina no Monumental de Nunes, contra a atual campeã do mundo, e que fez tudo isso sem o Messi, sem o Lautaro. E a gente continuou jogando da mesma forma até o fim. Então, cara, foi um desastre. Todos os superlativos são poucos
para essa partida, Marcelo. O fato de não saber o que está fazendo dentro de campo, ou pelo menos eu não consegui entender o que o Brasil queria fazer dentro de campo, também me desesperou bastante durante os 90 minutos de terror que a gente acompanhou no Monumental de Núñez. A Argentina tem muito mérito por ter vencido, o Brasil tem os seus deméritos. E o que a gente viu de uma semana para cá foi uma total caça às bruxas, o que eu acho que de vez em quando passa do ponto e foge do tema central muitas vezes, porque a gente começa a buscar inimigos onde não tem Fred, ou não deveria ter. E você falou num vídeo essa semana sobre o bingo de culpados, né? O bingo de motivos que sempre aparece nesses momentos. Por exemplo, que a seleção de 2006, que era boa, tem aquela foto da seleção de 2006, eu vou deixar você citar mais motivos que você colocaria e que você colocaria nesse bingo, mas o que eu menos gosto é a falta de atitude. Porque se você tem atitude demais, às vezes é um problema. Você tem que estar organizado, você tem que saber o que você vai fazer. E não sair correndo igual uma galinha sem cabeça. Porque a atitude às vezes é confundida com esse tipo de coisa, com correr muito, com fazer muitas faltas. A declaração do Rafinha para o Romário, por exemplo, eu acho que é tentando previamente fugir a isso. Como a seleção brasileira não pode oferecer nada há muito tempo, os caras estão ansiosos por dar alguma coisa ao torcedor. Nem que seja a mostra que eles têm atitude. Que eles estão insatisfeitos e que, se for preciso, eles vão pra porrada dentro e fora de campo. Quando o Dorival disse, meses atrás, que garantia que o Brasil estaria na final da Copa de 2026, eu acho que vai no mesmo caminho. O Brasil hoje não tem nada a não ser tentar vender alguma coisa que o torcedor queira ouvir. O torcedor quer ouvir que a gente é confiante, que a gente é o país do futebol, que a gente, se bobear, vai dar porrada em argentino e tal. Então, eu não acho que falte a atitude para os caras, que falte vontade, que eles estejam acomodados e tal. Falta bola mesmo, assim. Individualmente é um bom time de futebol, mas coletivamente é um bando dentro de campo há muito tempo. Do primeiro jogo do Dorival Júnior contra a Inglaterra ao último jogo contra a Argentina, o time piorou. Porque contra a Inglaterra e Espanha alguma coisinha teve e depois não teve mais nada por um ano inteiro. Então, se a gente ficar batendo na falta de atitude, na falta de dar porrada, na falta de chegar junto, e que ninguém foi ajudar o Rafinha no círculo central quando o Dibu Martínez deu, tudo pode ser sintoma muito pequeno para o que é o principal. O time não faz a menor ideia do que está fazendo dentro de campo. E tem uma distância que é importante a gente detectar entre confiança e descolamento da realidade. Achar que vai dar totó na Argentina fora de casa com essa seleção, com esse Brasil que a gente vê em campo, é uma completa desconexão da realidade. Achar que a gente vai estar na final da Copa do Mundo hoje, com o que a gente vê em campo hoje, pode estar, viu? Pode dar tudo certo em um mês, que é o período de competição. Mas hoje não tem nada que sugira que a gente vai chegar nas quartas de final. Sei lá, fase de grupos, tem que ficar preocupado. Então, a gente está batalhando para estar na Copa antes de qualquer coisa. Então, cara, eu acho que a confiança é importante, mas quando ela se descola da realidade, ela vira bravata. Ela vira um populismo que dá certo para meia dúzia de gente que está ansiosa também, e faz todo sentido estar ansioso, mas eu não embarco nessa. Eu acho um problema quando a gente confunde transparecer confiança com transparecer um discurso completamente descolado da realidade. Agora, nessa cartela de bingo também tem essa questão de culpar os jogadores de clubes médios da Premier League especificamente, como se a Argentina não fosse campeã do mundo com o McAllister jogando no Brighton, como se a Argentina não tivesse dado totó no Brasil com vários jogadores de clubes que não são relevantes, e como se o Brasil não estivesse jogando bem com o ataque de Real Madrid e Barcelona. Então, assim, eu não consigo entender da onde que vem esse discurso e como que ele pega tanta tração, né? Como que isso realmente vira algo que as pessoas gostam de consumir, gostam de tomar como verdade, e aí às vezes também vem aqueles discursos da chuteira colorida, do cabelo colorido. Que saudade de quando as chuteiras eram pretas e os cabelos não tinham uma coloração artificial. Cara, é um show de horrores posterior ao show de horrores dentro de campo. Tem um discurso defasado de muita gente defasada. Então, e às vezes eu acho que esse é um problema geral do futebol brasileiro, que é uma falta de cultura futebolística de saber atacar os problemas certos. Quando a gente começa a atacar muito a atitude, cabelo,
que esse jogador, porque ele joga no Newcastle, porque ele joga no Nottingham Forest, ele não pode estar. A gente não faz ideia, e assim, a gente quem? A crítica esportiva, a mídia muitas vezes não faz ideia de para onde ir, de quais são os problemas, porque não entende o suficiente e vai por aí. Isso não é uma coisa só do Brasil, não. O Messi foi chamado de espanhol e que não sentia e peito frio muito tempo na Argentina, até as coisas virarem e começarem a dar certo. Mas enquanto dava errado, ele não sentia a camisa. E depois que começou a dar certo, ele passou a sentir a camisa. Porque é o caminho mais fácil de você se conectar com quem está muito pé da vida do outro lado e ter algum argumento que, por mais que seja vazio, será comprado por quem está te assistindo. Então, assim, falta de vez em quando que alguém lá dentro explique melhor as coisas, porque quando a gente vê a entrevista do Dorival pós-jogo, ele não consegue explicar também, porque ele também tentou ir para esse discurso de que vamos estar e tal, ele também não consegue dar razões futebolísticas pelo que está acontecendo e o time está tão ruim. E assim, eu me incomodo com essa cartela de bingo quando eu vejo nas redes sociais e tudo mais, mas eu entendo que o torcedor, cara, é isso aí, vai tentar achar problema, vai tentar detectar e às vezes vai nessa musculatura já automática de ir para os velhos preconceitos, ou para as velhas questões, ou para as novas, como a Premier League, é o grande problema e tudo mais. Mas me incomoda muito mais quando o comentário esportivo vai nessa, assim. Eu acho um desserviço mesmo. Se a gente ficar gritando contra o vento, beleza, vai continuar ventando. Você pode gritar contra o vento, mas vai continuar ventando. Teve gente que deu tiro em furacão em determinados países. Exatamente. E no máximo matou uma vaca que estava rodando. Que estava voando por ali, fez um churrasco sem querer muito. O próximo ponto do programa de hoje tem culpa todo mundo? Porque Fred Caldeira tem culpa o Dorival, tem culpa o Edinaldo, tem culpa os jogadores, a gente já falou que também tem culpa a imprensa, começando por Dorival Júnior. 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas nos 16 jogos que dirigiu a seleção brasileira, 21 gols sofridos. Como comparação, entre técnicos com mais de 10 jogos no comando da seleção, é o segundo pior desempenho em 40 anos. Só o Paulo Roberto Falcão teve pior, 6 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Para comparar o Tite com o ciclo pós-Tite, com o Tite foram 81 jogos, só perdeu 7 vezes e tomou 37 gols. Sem o Tite, já são as mesmas 7 derrotas, na verdade são 7 derrotas diferentes, mas o mesmo número de derrotas, 7, 35 gols sofridos, antes tinham sido 37. A questão é que aqui são 25 jogos. Com o Tite tinha sido mais do que 3 vezes mais do que isso. É 25 versus 81. Então aqui eu vejo, Fred, que tem um problema do Dorival que não conseguiu melhorar nada da seleção em um ano. Isso pra mim não precisa nem argumentar, é bastante evidente, é só ver os jogos ou só pegar aqui as estatísticas, mas também que o nosso ciclo pós-Copa é de 2 anos e meio perdidos, né? Entre Ramon, Fernando Diniz e Dorival, a gente não melhorou nada e a gente está um ano da Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente pode tocar um pouco mais no ponto de como um novo treinador e uma nova comissão técnica podem melhorar esses números, e eu acho que o material humano é bom sim, e daqui a pouco eu posso entrar nesse ponto, a gente vai entrar nesse ponto, mas o pós-Tite, o pós-Copa, ele é desperdiçado principalmente por quem encabeça tudo isso, e a gente pode falar e tem que falar do Edinaldo Rodrigues, cara, porque o que ele decide para a seleção masculina profissional é um dragão de 200 cabeças que não conversam. Sai o Tite, aí vai com o Ramon Menezes, aí depois dá para o Fernando Diniz um trabalho dividido com o Fluminense e que promete para ele uma coisa e corta no meio do caminho, também estava muito mal, é verdade. E aí traz o Dorival, que não deu certo. Nenhum dos 3 estilos, se é que o Ramon Menezes tem algum estilo, conversam entre si. E aí você tem, cara, o Vinícius Júnior, por exemplo, na seleção brasileira, nesse pós-Tite, teve mais treinadores do que no Real Madrid. E vários desses jogadores tiveram mais treinadores na seleção brasileira do que nos seus clubes. E isso prejudica muito qualquer tentativa de alguma estabilidade, porque não há uma estabilidade. A única estabilidade que a gente tem é a certeza
de ter o Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF até 2030, pelo menos, porque ele pode ser candidato à reeleição e provavelmente candidato numa chapa única mais uma vez, que é a realidade da CBF desde que começou esse coronelismo disfarçado de democracia com Ricardo Teixeira em 89. Foi só chapa única em uma eleição atrás da outra. Quando não foi o Ricardo, porque foi afastado, foi o sucessor do Ricardo e foi o sucessor do sucessor, e a gente chega no Edinaldo num sistema de votação que dá muito mais poder para as federações do que para os clubes, e fica essa falsa sensação de democracia porque há uma votação. Quando, na verdade, o caso Ronaldo Fenômeno expõe muito como que esse sistema ele é praticamente inquebrável se você tenta jogar as regras do jogo. O sistema de votação é as 27 federações têm direito a voto e os 20 clubes da Série A e da Série B, com diferentes pesos, né, entre federações, clubes de Série A e Série B, não é isso? Peso 3 para os votos da federação, peso 2 para os votos da Série A e peso 1 dos votos da Série B. Então, os clubes podem ter no máximo 60 votos, 40 do peso 2 da Série A e 20 do peso 1 da Série B. Para você bater isso, você precisa de 21 das 27 federações. Você não precisa nem de todas as federações. 21, porque é peso 3. Somando 3, 63. Se as outras se abstivessem, né? Se as outras 6 não votassem, você precisava de 21 federações. Caso votassem, 24, se eu não estou enganado? 24 vezes 3, 72. E os outros teriam 60 dos clubes e 3 federações, 69. Seria 72 a 69. É isso. É isso. Então não precisa nem de todas as federações. Se todos votassem, você precisaria de 24 das 27 federações. Lembrando que as federações não quiseram nem ouvir a proposta do Ronaldo, o que o Ronaldo tinha a levar e oferecer a elas, né? Assim, 4 não responderam e 23 falaram que nem precisa vir aqui conversar com a gente e tal, porque já tem o voto definido. Eu acho que o problema, Edinaldo, para o futebol brasileiro são muitos problemas. Desde a organização da base, o futebol feminino e todo. Dificuldade de simplesmente liberar uma tabela de campeonato brasileiro, sabe? Assim, dias antes ninguém sabia que dia que ia jogar, como é que você vai colocar o torcedor no estádio. E o problema da seleção, o Dorival disse depois do jogo contra a Argentina que ele não pode falar nada do Edivaldo porque tem toda a estrutura. Toda a estrutura é a capacidade de viajar, a comissão técnica da seleção brasileira roda a Europa conversando com os jogadores, acompanhando jogos, acompanhando treinos. Esse tipo de estrutura para acompanhar jogos e jogadores existe. A questão é a falta de um norte futebolístico. A sensação que eu tenho é que com o Tite, que era o Edinaldo, o presidente, que com o Tite dava certo porque o Tite montou uma bolha ao redor dele, quase que um campo minado, um campo de força ao redor dele, que eles eram uma coisa e a CBF era outra. Toda a desorganização da CBF não passava pelo trabalho do Tite, que teve suas falhas dentro de campo, que não ganhou, que contra a Croácia, que a final da Copa América e tal, mas que era um trabalho organizado. Coisa que não tem vencido, mas que era um trabalho organizado, era um trabalho quase que independente da CBF. A partir do momento que se depende da CBF, de que alguém lá dentro escolha um treinador e que esse treinador, quanto tempo que ele vai ter, ou quanto tempo vale a pena esperar ou não pelo Carlo Ancelotti, que a gente tem, a gente não sabe o que vai ser a Copa. Mas o que a gente sabe que é o melhor jeito de se chegar à Copa do Mundo é jogando bem por muito tempo. Isso o Brasil já perdeu. Isso não tem mais como recuperar 2 anos e meio. Agora é ver se faltando 1 ano para a Copa, se o time vai começar a jogar bem ou não. E no fim das contas, cara, a gente sempre teve uma confederação bagunçada. Isso aí é algo... olha para a Argentina, né? O Scaloni é um acidente feliz. O Scaloni era auxiliar do Sampaoli e ficou porque não tinha mais ou menos ninguém ali, uma aposta de alguém que deve ter levantado o dedo numa reunião da AFA e deu certo. O campeonato argentino é completamente bagunçado, as finanças dos clubes argentinos estão cada vez piores e a gestão da AFA é uma bagunça, o que lembra muito a gestão Ricardo Teixeira. Era tudo bagunçado, o futebol brasileiro era completamente bagunçado, teve João Avelange no meio do caminho, só que o Brasil ganhava a Copa, ou chegava em final de Copa. Então o campo protegia a política. Agora o campo não está protegendo a política. A política que... A gente está falando da seleção masculina profissional. O Ramon Menezes ainda está comandando a base da seleção. Eu sei que foi campeão sub-20 agora, mas quem olha para o jogo não vê nada. Tomou de 6 da Argentina, inclusive, na Copa, né? E quando você olha para o futebol feminino, teve estreia do Brasileirão, se eu não me engano, sem nenhuma placa de publicidade. Assim, tá tudo sendo desnutrido por essa gestão.
Só que ele está mais ou menos a uma decisão de poupar a própria imagem, que é acertar no treinador da seleção brasileira, numa comissão técnica, para que tenha uma organização, para que chegue numa Copa do Mundo e tenha alguma coisa coesa para distrair de uma política que está fazendo tudo isso fora a seleção masculina profissional. E eu acho que essa é uma decisão muito importante que ele e o pessoal em volta dele vão ter que tomar. Pois é, eu fico bastante curioso para saber quem é que tomará a decisão de quem será o próximo técnico da seleção brasileira. Acho que a seleção precisa de um técnico que conheça o futebol brasileiro, que entenda o futebol brasileiro, mas é muito difícil, Fred, por exemplo, achar um técnico brasileiro que possa assumir a seleção. O Dorival é um técnico nível seleção para dirigir os melhores do mundo. Eu nunca tive convencido de que era. E eu acho que o Brasil não tem. Eu sempre gostei de uma opção caseira que seria o Renato Gaúcho, mais ou menos pelo jeito que ele tem e tal, que acho que dialoga bem com os jogadores e que eu acho que em algum momento o Brasil precisava resgatar a autoconfiança, que agora eu acho que tem que fazer isso só via bola mesmo, mas eu achava que em algum momento o discurso importava. E agora a gente já vê que o discurso, como a gente viu de Dorival, de Rafinha, mais atrapalhou do que ajudou. Mas um bom técnico brasileiro não tem. Eu acho que tem que ser um técnico estrangeiro mesmo, simplesmente porque a gente não tem um técnico bom o suficiente no Brasil, até onde a gente saiba, porque também a Argentina não sabia que tinha um Scaloni, para dirigir. E a questão é quem seria esse técnico estrangeiro, né? Esperar mais uma vez Ancelotti, ir atrás de Jorge Jesus, ir atrás de outro, quem? Cara, você tem nomes potencialmente bons no futebol brasileiro, mas ninguém tá pronto para você entregar esse pepino que hoje é a seleção brasileira, cara. É um pepino que você precisa tirar muitas camadas para tentar resolver, achar os problemas, cara. Como que você não consegue organizar um time com o atual melhor do mundo e com um cara que é um dos favoritos para ser o próximo melhor do mundo e com tantos outros bons jogadores? Você olha para a escalação titular contra a Argentina, dos caras que eu acompanho do futebol europeu, não tinha ninguém ali que está vivendo uma má temporada no próprio clube. Tem times que vivem uma má temporada como o Wolverhampton, mas o Matheus Cunha é o principal jogador do Wolverhampton, um dos principais brasileiros de toda a Premier League, e o André tem uma primeira temporada de adaptação que está sendo cada vez melhor. E todos os outros estão muito bem. O Joelinton acabou de ser campeão com o Newcastle, o Bruno Guimarães, e enfim, a gente pode não precisa ir caso a caso. Mas como que você não consegue fazer com que esse time tenha alguma coesão, aponte para algum caminho, tenha alguma organização, potencialize jogadores que são muito brilhantes e que não são, assim, você olha para os do Real Madrid, para o Rafinha e para tantos outros, é uma coisa na seleção e outra coisa no futebol de clubes. Então, essa decisão é muito importante. Eu fico de olho, quero ver como é que vai ser a evolução do Rogério Ceni. O Roger Machado parece ter redirecionado para um trabalho interessante agora no Inter. Tem outros nomes que também talvez me fujam agora à cabeça, mas que podem ser para o futuro. Para o momento, eu também acho que é obrigatório olhar para o mercado externo. E aí, cara, me parece que de acordo com outras apurações que não são as minhas, mas o Arthur Quesada, por exemplo, apurou, que o Jorge Jesus está disposto, e está afim, e está querendo muito. E eu acho que me parece o melhor nome possível, porque eu não quero sonhar aqui com Klopp, eu não quero sonhar aqui com Guardiola, não são nomes possíveis. O próprio Ancelotti parece ser uma questão muito mais platônica e o cara está no Real Madrid. O Jorge Jesus está na Arábia Saudita, convenhamos, né? É outro peso. Então, eu iria para cima do Jorge Jesus, cara, não sei você. A questão é a relação dele com o Neymar, né? É a única questão que eu tenho. Você não acha que se resolva no telefonema, não? Um liga pro outro. Pode ser. Cara, o melhor é que seja. O melhor é que seja. Eu não sei o tanto. E assim, a gente sabe que o Neymar, eu não quero dizer controla, mas eu acabei de dizer, mas tem muita gente na mídia que tem muito contato com pessoas próximas ao Neymar. Muita gente com voz. E que essas pessoas se mostraram muito irritadas com o Jorge Jesus depois da declaração do Jorge Jesus, que o Neymar não conseguia competir no mesmo nível que os outros. Eu não sei o tanto que isso é simplesmente algo pessoal ou se foi algo passado por pessoas próximas ao Neymar, um sentimento que existia ali dentro, que isso foi externado de forma pública por outras pessoas. Eu estou simplesmente tentando usar isso como um termômetro para saber o tanto que a relação dos dois talvez seja azeda entre Jorge Jesus e Neymar e talvez incorrigível. Se não for... Se fosse algo do momento, que no momento o Jorge Jesus não quis, o Neymar ficou chateado, o Neymar foi pro Santos, pode ser
que um telefonema, o Jorge Jesus chega, o Jorge Jesus vai querer trabalhar bem na seleção, o Neymar vai querer voltar para a seleção, e que eles voltem a trabalhar juntos ali e passa a régua, fecha a conta e começa tudo de novo. Se for isso, eu não tenho dúvida que o Jorge Jesus é o melhor nome, porque se identificou com o futebol brasileiro, porque saiu do Brasil já tem o quê? 5 anos? Saiu em 2020 do Brasil, tem 5 anos. 20, Mas se continua falando dele, ele também continua falando, acho que ele continua nutrindo também uma relação com o futebol brasileiro. Tem um estilo de jogo que é muito agradável, isso para a seleção brasileira também faz diferença, potencializa jogadores ofensivos, o que a gente tem de melhor, por mais que a gente tenha bons nomes defensivos, seja tudo isso. E porque se chamar o Jorge Jesus, acho que ele vai falar, vou. E se chamar o Ancelotti, talvez ele fala, pô, veja bem, espera, porque eu preciso ver, vai que o Florentino quer mais um ano, aparentemente não, mas vai que sim. Então, não é o momento, acho que por algum momento valia a pena esperar pelo Ancelotti, já não vale mais a pena de novo. Então, acho que dessa vez tem que ir por quem aceitar, e de todos os possíveis nomes, eu vejo o Jorge Jesus, inclusive, melhor do que o Abel Ferreira, pelo estilo de jogo. Eu também. Eu gosto mais do que o Jorge Jesus pode oferecer à seleção. O Abel pode fazer um time competitivo, mas que vai ser mais ou menos parecido com o do Tite. Organização, primeiro a defesa, depois o ataque e tal. Eu gosto mais do que o Jorge Jesus pode oferecer. Sobre Jesus e Neymar, eu ainda acho que é uma questão que, se for resolvida passando a mão no telefone, já fica tudo bem, e tomara que seja assim, mas... Cara, se for incorrigível, se for insolucionável, eu tenho minhas dúvidas se hoje o Brasil não precisa mais do Jorge Jesus do que o Neymar, assim. Porque o Neymar ideal, é óbvio que eu deixaria o Jorge Jesus pelo caminho e buscaria outro nome que trabalhasse melhor com o Neymar e com a seleção. É que eu não sei a possibilidade real da gente ter esse Neymar ideal, ou próximo do ideal, até a Copa do Mundo. Infelizmente mesmo, ele não consegue sequência de jogo. Se vier a conseguir, e se ele chegar bem na Copa do Mundo, aí realmente seria uma infelicidade muito grande ter um cara ali que não se dá bem com ele. Mas eu tenho tantas dúvidas dessa realidade que eu fico na dúvida se, por tantas questões sobre a condição física do Neymar e a sequência física do Neymar, seria de fato, faria mesmo sentido deixar passar um bom nome com toda essa identificação e com todo esse estilo que você bem descreveu, deixar esse nome passar, por conta de uma aposta, porque hoje infelizmente o Neymar é uma aposta. Já pensou, o Brasil tem que escolher um técnico pior, pensando em acomodar o Neymar, e depois o Neymar não está presente. Agora, o Jesus saiu tem 5 anos e tem gente esperando ele voltar. Tem gente esperando o Jesus voltar há mais de 2000 anos. Até hoje. Exatamente. Agora, o próprio Neymar. O próprio Neymar. O Jesus tem a receita, que ele já compartilhou com mais gente por aí. Vamos para o nosso Out of Context. Então, o meu Out of Context de hoje, Marcelino, é provar e lembrar, se você não sabe, eu vou te dizer, que o Jorge Jesus, se ele vier, não seria o primeiro treinador estrangeiro da história da seleção brasileira e nem o primeiro português. A gente já teve 3 treinadores estrangeiros na nossa história. É verdade que faz bastante tempo, mas eu acho importante a gente recapitular como uma curiosidade aqui do nosso quadro. O primeiro, eu vou em ordem cronológica, né? O primeiro foi o uruguaio Ramón Platero. Ele foi campeão sul-americano com o Uruguai em 1917, isso porque era campeão sul-americano, a Copa América virou Copa América com esse nome em 67, então até lá era Campeonato Sul-Americano. E aí 2 anos depois ele chega para trabalhar no Rio de Janeiro, ele trabalha no Fluminense, no Flamengo, no Vasco, até que no ano de 1925, em mais uma edição do Campeonato Sul-Americano, ele comanda a seleção brasileira na Argentina. Essa passagem durou apenas 19 dias e 4 jogos. Ele vence o Paraguai, perde para a Argentina de 4-1. Ele vence do Paraguai e ele depois empata com a Argentina. Esse empate termina com invasão de campo e relatos na imprensa da época que os brasileiros foram chamados de macaquitos pelos torcedores argentinos. Não é de hoje, minha amiga e meu amigo. Inclusive depois o Itamaraty virou problema federal, diplomático. O Itamaraty chegou a decidir que o Brasil ficaria fora de 2 edições do Campeonato Sul-Americano. A gente fazia melhor naquela época que agora. Pois é. Uma edição, uma atitude muito mais condizente com o que
Possivelmente eu acho que faria sentido hoje em dia e a gente o fez quase 100 anos atrás. A seleção, inclusive, ficou 4 anos sem disputar qualquer torneio ou amistoso contra seleções estrangeiras e só voltou a disputar o que depois foi chamado de Copa América em 1937, mais de 10 anos depois. O segundo da lista, o português Jorge Gomes de Lima, o Joreca. Bom demais. Belíssimo nome, né? Único europeu a ter comandado a seleção brasileira. Ele nasceu em Lisboa e se mudou muito jovem para o Brasil. Ele começou como jornalista. Olha só, não está muito distante das nossas possibilidades. Chegou a ser árbitro e até se aventurou como lutador de boxe. Nosso querido Joreca. Jornalista tem que se aventurar em muitas coisas. Exatamente. Que diga o nosso querido lá na Feira da Foda, né? Nosso Arthur Quesada. Se aventurou o final de semana inteiro e olha que de feira ele não entende nada. Exatamente. Ele foi só pelo resto. Ele foi só pelo resto, que também não sei se entende. Na carreira como treinador do Joreca, ele comandou São Paulo por 172 jogos, entre 45 e 46. Só que antes disso, ele comanda a seleção brasileira em 2 amistosos contra o Uruguai, em 1944. A seleção que teve uma dupla de treinadores comandando o time nesses 2 amistosos, bom demais. O Joreca como representante de São Paulo e o Flávio Costa, multicampeão por Flamengo e Vasco, como representante do Rio de Janeiro. Então tivemos esse português comandando 2 amistosos. Isso é bom demais. Primeiro que tinha essa guerra Rio-São Paulo, que tinha que ter um técnico de cada lado, tinha que chamar os jogadores dos dois centros. E outra coisa que me chama a atenção é que ele dirigiu o São Paulo em 172 jogos nos anos 40. Assim, dá uma média de 86 jogos por ano, numa época que praticamente eu acho que não tinha aviação civil. É uma boa questão, cara. Não é? Deve ter muito jogo dentro de São Paulo, né? Dentro do estado de São Paulo, imagino, assim. Verdade, não tinha pensado por esse ponto. O Joreca trabalhou. Trabalhou bastante. O terceiro da lista, para finalizar, é o argentino Filippo Núñez, o Don Filpo. Ele, em 1965, a seleção brasileira tinha de volta o Vicente Feola, né, que foi campeão em 58, não pôde dirigir no título de 62 por uma questão médica. Ele volta para preparar o time para a Copa do Mundo de 66 na Inglaterra, mas a CBD, antes da CBF, e não é aquele CBD, decidiu que o Palmeiras representaria o Brasil em um amistoso contra o Uruguai. Mais uma vez o Uruguai em amistosos completamente aleatórios da história da seleção brasileira, na inauguração do Mineirão. Então o Filpo foi o treinador do clube paulista, o Palmeiras, enquanto seleção brasileira, na vitória por 3-0. O Filpo que comandou quase 30 clubes do futebol brasileiro, e o último trabalho dele no Brasil foi em 1997, no time feminino do Palmeiras. E ele é tio do Eduardo Cudê, hoje treinador do Alavés e que pouco tempo atrás saiu na segunda passagem do Internacional. Olha quantas conexões. Deu muita volta essa história. Eu ainda estou preso em por que o Palmeiras representou a seleção brasileira no Mineirão e não o Atlético Cruzeiro América. Eu também queria entender, eu não cheguei a pesquisar. Outra coisa é que treinava nos anos 60 e 97, ainda estava se aventurando. Exatamente, cara. Estava no futebol feminino do Palmeiras em 1997. Um cara muito histórico para o Palmeiras, evidentemente. Mas passou por 30 clubes. Ele treinou o Cruzeiro, inclusive, por um certo momento. E que depois ainda veio o Cudê representando a família, treinando com calças apertadíssimas e um lenço o futebol brasileiro. Boa, Fred. Boa. Seguinte, o meu out of context, já que a gente está falando de Copa do Mundo, Brasil e tal, talvez não dê para a seleção ganhar a Copa do Mundo, mas o Brasil pode postular ao título de campeão não oficial do futebol. Opa, esse a gente pode estar próximo. É algo que existe desde 1872, um amistoso entre Inglaterra e Escócia, e ali quem ganhou um amistoso entre basicamente as duas seleções que existiam que jogavam futebol foi o primeiro campeão não oficial. E a partir de então, é um campeonato de mata-mata. Então, se você for ganhando seus jogos e você perde algum, o campeão passa a ser o que ganhou de você. Isso meio rei da mesa. Isso vai passando para frente. E é curioso que a gente teve o campeão em 1930, campeão oficial, e nem Argentina e Escócia estavam lá. Nem Inglaterra e Escócia estavam lá.
para depois pegar esse bonde andando mais para frente. Enfim, desde 2018, quando a França ganhou o título oficial, então o primeiro campeão não oficial passou a ser quem ganhou da França, ficou rodando a Europa, porque os europeus hoje só jogam os europeus, os sul-americanos só jogam os sul-americanos e tal, até 2022. Aí em 2022 estava com a Croácia, aí a Croácia perdeu da Argentina na Copa do Mundo, a Argentina virou a campeã não oficial também, além da campeã oficial. Em 2023 a Argentina perdeu do Uruguai, logo antes de jogar contra a seleção brasileira, teve um 2-1, acho que a Argentina perdeu da seleção uruguaia. O Uruguai passou a ser o campeão não oficial. E em 2023 o Uruguai perdeu da Costa do Marfim. Então Costa do Marfim se tornou, levou para a África, e agora os africanos só jogam os africanos, levou para a África o título de campeã não oficial do futebol. E não é que a Costa do Marfim perdeu para Serra Leoa, número 123 do ranking da FIFA. Serra Leoa se transformou aí na campeã não oficial do futebol, o que não durou muito tempo, porque a Serra Leoa perdeu de Libéria, 145 no ranking da FIFA, se tornando a campeã não oficial, o que também não durou muito tempo. 145 do ranking da FIFA realmente ia durar basicamente 90 minutos. Perdeu para a Argélia, que desde então mantém o seu cinturão de campeã não oficial do futebol. Parabéns, Argélia! Então a gente vai ter que arrumar um amistoso com a Argélia para ter alguma coisa para celebrar, Marcelo Beckler. E ainda assim, é possível que não. O Brasil jogou recentemente, perdeu de Marrocos e de Senegal, se não estou enganado, não é isso? Foi isso, exatamente. E a Argélia é uma boa seleção. O Brasil perdeu a chance de jogar com Serra Leoa ou com Libéria. Exatamente. Tem que esperar para ver se a Argélia tropeça em algum momento para uma seleção do ranking 145. E a gente tenta marcar um amistoso correndo. Tem que ter um Argélia-Madagascar logo. Que os jogadores da Argélia não possam ir, que logo depois tem o Madagascar-Brasil. E que alguém avisa o Edinaldo aí, né? Fica de olho na passagem de cinturão pra gente evita a Argélia, espera a Argélia tropeçar pra ver se tropeça pra alguém que a gente talvez tenha alguma condição de ganhar. Tomara o Brasil possa conquistar esse título não oficial do futebol mundial. Vamos para a nossa indicação, Marcelinho Beckler. É uma indicação que, se não me engano, veio do nosso queridíssimo Pedro Certezas, que gosta muito dessa série, que eu ainda não assisti, mas eu me interessei. É uma série que está completinha na Max, as 5 temporadas, se eu não estou enganado, que é a série Insecure, Inseguro, Insegura, que é uma série que acompanha a vida de 2 melhores amigas negras, a Issa e a Molly, em Los Angeles, em LA, que compartilham entre si o cotidiano repleto de problemas e experiências desconfortáveis por conta do racismo. A Issa tenta conciliar um estável relacionamento com Lawrence, enquanto se esforça para encontrar algo interessante no trabalho. Já Molly, embora extremamente feliz com o progresso da carreira, tem dificuldade de manter relacionamentos afetivos. Enfim, eu fui ler uma crítica, e a crítica é muito elogiosa a essas 5 temporadas de Insecure, então eu vou conferir. E eu espero que vocêzinha, também faça o mesmo, porque tá completinha lá na Max. Pô, parece bem legal porque é uma temática pouco abordada, né? A gente normalmente só percebe esse tipo de manifestação racista, por exemplo, quando existe uma denúncia, quando existe um caso que acontece, e não o cotidiano, o dia a dia e os problemas. Então, nós como brancos não vamos entender isso, né? Então, bem interessante aí a nossa indicação de hoje e também vou conferir, vou assistir as 5 temporadas completas na Max! Resumo! Fred Caldeira, como que você resume Davi Luiz tentando dar alegria pro seu povo? Quem será o próximo Davi Luiz? É a grande questão que fica, né? Bom, quem é que vai tentar? Nesse jogo contra a Argentina foi meio que o Rafinha, né? É verdade. Ele só queria dar alegria pro seu povo, bater em alguém. Ele só queria dar porrada. Ele só queria dar porrada. O Brasil já teve um técnico que foi um pugilista. Sim, ele queria reviver a história, simplesmente. Exatamente. Cara, eu sinceramente, esse momento ele é tão triste que eu... Mas assim, ao mesmo tempo eu acho que a gente tá a uma decisão muito importante de sair dele, que é o treinador, cara. Eu acho que se a gente conseguir um treinador que
que consiga vender uma ideia para esse grupo, que consiga recuperar a confiança desse grupo enquanto vestindo a camisa da seleção brasileira, a gente pode fazer uma Copa decente. Assim. Agora, a gente está muito, muito, muito distante de qualquer faísca de futebol que dê algum otimismo. Cara, imagina se a Copa começasse daqui a pouco, assim, o clima seria de velório, antes mesmo do Brasil entrar em campo na Copa do Mundo, assim, tá tudo muito ruim. Tá tudo muito ruim. E eu não sei se você acha que essa decisão ela pode ser uma virada de chave ou eu tô muito esperançoso para tentar, nessa ansiedade que fez o Dorival prometer vaga na final, que fez o Rafinha prometer porrada e vitória e gol, se eu também tô entrando nessa ansiedade. Eu acho que a possibilidade de ser otimista passa por aí. A gente tem um técnico que faça tantos bons jogadores jogarem bola. Só assim dá para ser otimista. Ou então chegar na Copa e um fio virar e os caras estarem super sangue nos olhos, alguma coisa assim, e dar certo, coisa que a gente já viu que não, né? Assim, quando você tem um discurso que se for preciso, vai pra porrada com os caras e você sai tomando um 4-1 que poderia ser muito pior, a gente mostra que sangue nos olhos não é o que vai resolver. Eu acho que o Brasil precisa de uma virada de chave de confiança. Talvez bom futebol gere confiança. Para a Argentina foi a Copa América de 2021. A Argentina já tinha muito tempo de invencibilidade com o Scaloni, mas ainda não era um time que parecia que ia. E depois que ganha aquela Copa América no Maracanã contra o Brasil, o time se transforma completamente, chega a quase 40 jogos invicto na Copa do Mundo para ganhar o Mundial e depois ganhar mais uma Copa América. Porque o Edinaldo é um problema crônico que não vai ser resolvido, o Dorival e os treinadores anteriores um problema, os jogadores não são um problema. Então, a partir do momento que você troca o técnico, que chega alguém que faça o Vinícius jogar o que ele joga, o Rodrigo jogar o que ele joga, o Rafinha jogar o que ele joga, o Bruno Guimarães e o Marquinhos jogar o que eles jogam, você vai fazer até quem a gente duvida, o Wanderson, Wesley, o Arana, sei lá, o Matheus Cunha, o João Pedro, o Hendrick, esses que têm mais dúvidas, até esses podem se tornar coadjuvantes úteis. O Argentina foi campeão com Montiel, Molina, Acunha, Talhafico, Cuti Romero é um zagueiro normal. Normal. Não é um super zagueiro. É um zagueiro normal. E a Argentina foi campeã com esses caras. A grande esperança... Tinha Messi, tinha Di Maria, mas é possível ser campeão com coadjuvantes. O Brasil se acostumou a ser campeão com melhores do mundo e melhores do mundo e melhores do mundo. O Brasil foi campeão em 2002 com Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, 3 melhores do mundo, Kaká no banco e os melhores laterais por 15 anos do futebol que foi Roberto Carlos. O Brasil se acostumou a isso. Em 94 era o Romário e antes, nos anos 70, 60, tinha o Pelé e aquela geração toda. A gente fala, é possível ser campeão com menos, desde que você jogue bem. E o Brasil tem melhores do mundo, tem o Vinícius, daqui a pouco, quem sabe o Rafinha pode ser o melhor do mundo, e tem bons coadjuvantes também. Precisa de alguém que faça os caras jogarem, ou que eles jogam nos clubes, ou pelo menos perto. Se eles jogarem perto do que eles jogam no clube, é possível em um ano chegar à Copa do Mundo bem. A pior coisa que tem no futebol é você não ter jogadores. Isso o Brasil tem. A partir daí é conseguir organizar eles em campo. E assim, a gente não precisa perder muito tempo nesse tema, mas é um tema que eu acho que é bom. Acho que o principal ponto é atacar o meio-campo, né? Assim, tem que resolver o setor de meio-campo da seleção brasileira. Não dá pra jogar só com ponta. O Brasil tem muito ponta e tem pouco meia. A gente tem muito volante, mas acho que a gente tem pouco meia. Eu acho que a gente precisa acertar a dinâmica de ter bons volantes e alguma conexão entre esses bons volantes e os bons atacantes. E a gente não conseguiu ainda desvendar esse vácuo, esse buraco. Pode ser muito melhor do que foi contra a Argentina, mas eu acho que é uma questão um pouco mais complexa de resolução e que um bom treinador pode detectar e pode identificar esse jogador nas tantas opções que ele tem. Tema para os próximos capítulos, assim como qualquer outro tema, também pode ser tema para os próximos capítulos. Fred Caldeira, a gente volta na terça-feira que vem, às 11 horas, para tentar explicar mais alguma coisa. Até a próxima terça-feira e sugestões de temas são muito bem-vindas, tá? Então pode deixar aqui na caixa de comentários, assim como a sua crítica e o seu xingamento. Lembre-se, pare de assistir a Premier League, que assim a gente vai melhorar. O problema é que, por exemplo, eu gosto muito de assistir o Fred Caldeira enquanto eu como a Premier League. Peraí, não é assim não. Não, é assim. Não. De qualquer jeito fica ruim pra você, Fred. É verdade. Tchau, gente. Valeu.